Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 77ª reunião ordinária do segundo período da 7ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 76ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 10 de outubro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, aos 10 dias do mês de outubro do ano 2018, às 10 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Carlos Gueiros, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente. Os vereadores Aderaldo Pinto e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: requerimento número 5018 a 5021, de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, 5035, 2018, de autoria do vereador Chico Kiko, no horário destinado ao pequeno expediente. O primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Ivan Moraes, falou da sua preocupação com o que está acontecendo no Brasil, trouxe episódios de violências eleitorais totalizados em 36 casos. Falou também que o candidato PSL foi questionado acerca desse episódio, o mesmo falou que não teria como controlar essa situação. O próximo orador com a tribuna, o vereador André Regis, fez um apelo a todos para um clima de respeito nessas eleições. Falou que é inaceitável que haja perda do diálogo e do confronto das ideias. O próximo orador com a tribuna, o vereador Aderaldo Pinto, fez explicações à comunidade da Gomes Taborda, conhecida como Rua da Lama, sobre a colocação de duas faixas proibido estacionar nos dois lados daquela localidade. Explicou que entrou em contato com a diretora da CTTU e a mesma informou que a mudança será feita. Outro assunto foi o campo do 15, que pediu providência para a colocação de um vestiário. Informou que já foi encaminhado ao secretário Roberto Guzmão para que o pedido fosse solucionado. O próximo orador com a tribuna, o vereador Almir Fernando, prestou apoio ao vereador Aderaldo Pinto acerca das cobranças, agradeceu a todos os eleitores que lhe confiaram e depositaram votos para uma candidatura de deputado estadual. Falou que não conseguiu se eleger, mas que sua luta continuará e que não se cansará de cobrar reivindicações da população. Próximo orador ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, agradeceu a Deus pela votação expressiva do candidato Cleide Colles, como também parabenizou a delegada Cleide Ângelo e o governador Paulo Câmara pelo sucesso na eleição de 2018. Fez leitura da Semana Municipal da Mulher Empreendedora e sua importância, acompanhar os anais dessa casa, lamentou a pequena quantidade de mulheres nos espaços públicos. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Ivan Moraes, que fez esclarecimento sobre os 36 casos mapeados pelo pesquisador Haroldo Cevarolo. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Ana Lúcia, André Regis, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Chico Kiko, Davi Muniz, Felipe Francismar, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Michele Colles, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior e o Anderson Florencio. Foram justificadas as ausências dos vereadores Augusto Carreras, Aimee Carvalho, Amário Cipriano Maguari, Jairo Brita, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Romero Albuquerque, Natália de Menudo, Gilberto Alves e Marília Reis Lula, licenciada. Não havendo número de vereadores suficiente para deliberar as matérias da ordem do dia, não havendo vereadores inscritos no grande expediente, nem tempo de liderança, senhor presidente convocar a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 15 de outubro de 2018, em uma reunião ordinária no local de costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, tem data. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 055, 2018.
da Secretaria de Governo e Participação Social, ofício número 056/2018 da mesma secretaria e ofício 057/2018 ainda da mesma secretaria, que faz resposta a requerimentos dos senhores vereadores. Feita a leitura do expediente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente, fazendo a chamada dos senhores vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Vereador André Regis, Vossa Excelência tem 5 minutos. Ele pediu para inverter com Vossa Excelência. Eu vou antes, tudo bem. Eu declino, senhor presidente. Declinou. Eu vou falar no grande. Tá bem, Excelência. Vereador Renato Antunes. Foi. Excelência. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer uma saudação especial a todos os professores, colegas vereadores e vereadoras que exercem essa nobre missão, não digo nem que é profissão, vereador Ivan Moraes, uma nobre missão. E hoje é um dia especial para fazermos uma justa homenagem àquele que eu chamo, vereador Maguari, embora a classe não goste, o sacerdócio do ensino. Para mim são os verdadeiros heróis. A Rede Globo de televisão tem uma mania de intitular de herói quem sai de um programa de TV cheio de câmera ou simplesmente aqueles que correm no campo de futebol. Nada contra aos TV, aos programas de televisão, mas para mim verdadeiro herói são aqueles que estão na sala de aula diuturnamente, manhã, tarde e noite, exercendo para mim o sacerdócio de educar, de ensinar. E nada mais justo do que hoje, dia 15 de outubro, fazemos essa homenagem aqui na Câmara Municipal, saudando os nossos colegas que também exercem essa profissão. Cito aqui o vereador André Regis, a vereadora Ana Lúcia, o vereador Jairo Brito, Antônio Luiz Neto. Se eu esqueci mais algum, me perdoe. Mas eu queria homenagear todos os professores da cidade do Recife, porque apesar das péssimas condições em algumas unidades de ensino, de escolas readaptadas, consegue manter a dinâmica de ensino, vencendo muitas vezes ambientes hostis para praticar aquilo que é nobre, que é educar as crianças do Recife. Infelizmente, nós temos mais de 400 equipamentos na cidade e muitos desses não têm a mínima condição, vereadora Aimer Carvalho, de se educar uma criança. E o professor muitas vezes tem saído de casa, tem se doado do seu tempo, muitas vezes recebendo um salário que está abaixo do piso nacional, o que para a gente é lamentável, é uma vergonha, mas hoje não é dia simplesmente de olhar para aquilo que é ruim, mas exaltar a qualidade dos professores que têm se doado, que têm se dedicado para de fato oferecer uma melhor educação para a cidade do Recife. E eu aproveito a oportunidade, senhor presidente, para fazer memória do projeto de lei 22 de 2018, em minha autoria, que seria uma justa homenagem aos professores. Trata-se do projeto Professor Seguro. Essa pauta já está nas comissões desde março, e eu pediria aqui, fazia um apelo a Vossa Excelência para que inclua em pauta, para que o plenário possa deliberar dessa matéria tão importante, que visa dar segurança ao professor na sala de aula. Infelizmente, o Brasil, e Recife contribui para isso, é um dos países que mais se agride professor na sala de aula. E esse projeto ele traz medidas preventivas, corretivas, que de fato possam garantir ao professor um ambiente sadio para ele educar. E eu peço essa distinção de Vossa Excelência para que inclua em pauta, uma vez que as comissões, nem todas ainda deliberou a matéria, projeto 22 de 2018, para que o plenário decida aquilo que é melhor. Eu acho que mais do que palavras do vereador Renato, esse projeto é um gesto, é uma homenagem, mas é um reconhecimento que a educação tem que ser levada a sério na cidade do Recife. Não apenas com as nossas palavras, mas com atitudes, o pouco que nós podemos fazer. E esse projeto de lei é importante, foi discutido com os professores, foi discutido no Conselho de Educação, foi discutido nos sindicatos, e é um projeto que homenageia os professores, porque dá segurança. E nada mais justo que a Prefeitura faça esse reconhecimento nesse dia tão especial que é o Dia dos Professores. Então fica esse registro. Mais uma vez, quero aqui parabenizar a minha amiga Ana Lúcia, professora, presidente da Comissão de Educação, que junto comigo temos feito um trabalho para que, de fato, a educação seja levada a sério nessa cidade. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, Excelência. Quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que vou conversar com os presidentes das comissões e logo que conversar, nós iremos marcar esse dia. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que prestigiam nossa sessão a partir das galerias, todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet. Eu dou início a esse pronunciamento prestando solidariedade à servidora pública da Fundagem, Paula Guerra, violentamente agredida enquanto estava no Bar Pioneiro da Fava, no dia das eleições, por questões políticas, por um grupo que se identificava como apoiadores de Bolsonaro. Ela teve o rádio fraturado e tem hematomas por todo o corpo. Presto minha solidariedade a essa servidora pública, que sofreu um de tantos atos de violência, de dezenas de atos de violência, que vêm sendo empreendidos por apoiadores do candidato do PSL, coisa que precisa ser reprimida. Hoje falo do Dia dos Professores, e quero parabenizar todos os professores e professoras, professora Ana Lúcia, professor André Regis, professor Antônio Luiz Neto, o professor Jairo Brito, todos os professores da casa, e saúdo também o professor Fernando Haddad, professor doutor, que está candidato nesse segundo turno a presidente do Brasil, que foi ministro da Educação durante 6 anos. E enquanto ele esteve ministro da Educação, foi criado o ProUni, que deu acesso ao ensino superior a mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, quando fez 10 anos, em 1914. Também foi o ministro da Educação que instituiu, no seu segundo mandato, a lei que estabelece o piso salarial para professoras e professores nas escolas públicas da educação básica de todo o país. Se hoje, professora Ana Lúcia, professores e professoras têm o direito ao piso, o professor Fernando Haddad teve participação nisso. Também, enquanto ministro da Educação, criou, junto com o presidente Lula, então, 18 novas universidades e 173 campos universitários. Hoje, são 38 institutos federais em todos os estados. Estimulou o Plano Nacional de Educação, inclusive com a implementação de índices de aferição, como o IDEB, que, nesse ano, assinou o termo de compromisso do Fundo das Nações Unidas para a Infância para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e o combate à mortalidade infantil. O candidato do PSL não assinou esse compromisso. As duas candidaturas que agora se apresentam não nos permitem a neutralidade nessas eleições. Sob o ponto de vista da educação, vereador Heriberto Rafael, enquanto no plano de governo do candidato Bolsonaro se fala de uma redução no percentual de vagas para cotas raciais, da fusão dos Ministérios da Educação, Cultura e dos Esportes, se fala do fim do que ele chama de ideologia de gênero, e eu chamo a atenção para essa frase que foi proferida em entrevistas tanto no Estado de São Paulo quanto à BBC, vereadora Ana Lúcia, que diz que ele vai expulsar a pedagogia do educador Paulo Freire, a lança-chamas do MEC. Paulo Freire é um educador conhecido e reconhecido internacionalmente, um pernambucano que foi um dos grandes símbolos da alfabetização, da educação para o Brasil, e esse candidato do PSL está dizendo que vai expulsar tudo que diz respeito a Paulo Freire, a lança-chamas do MEC. Fala da ampliação do número de escolas militares e da implementação do ensino à distância, inclusive nos ensinos fundamental e médio. O candidato professor Fernando Haddad, que hoje deu todos os indicativos de ter como seu preferido para ministro da Educação o filósofo Mário Sérgio Cortella, conhecido e reconhecido de todos e todas, propõe a revogação da emenda do teto dos gastos, que limitou o gasto público com saúde, educação e outros direitos, cria o programa Ensino Médio Federal, do qual já tinha ouvido ser defendido pelo vereador André Regis, do PSDB, que fala da importância de se federalizar algumas parcelas do ensino público para que tenha a garantia de que todos e todas serão atendidos. Fala da expansão do aumento de matrículas no ensino superior e da realização anual de uma prova nacional para ingresso na carreira de docente na rede pública da educação básica, o que facilita a contratação pelos entes federativos de professores que já estariam por esse teste ingressando concursados e concursadas na carreira docente. Por fim, ressalto a importância deste período eleitoral. Ressalto a importância de a gente superar
certos cismas, superar certos dogmas, superar uma certa rixa que existe entre partidos políticos tradicionais, todos eles envolvidos em corrupção de todo tipo de forma, e que agora se apresentam, como se fosse coisa nova. Se apresenta uma candidatura de um professor universitário, doutor Fernando Haddad, contra um capitão reformado do Exército Brasileiro, que quer tirar o Estado das suas obrigações. Uma candidatura que defende os direitos humanos e que propõe um pacto ético para que não sejam disseminadas notícias falsas, e uma candidatura que se regozija das notícias falsas como se muito engraçadas fossem. Em 2018, quem quiser ficar em cima do muro, vai cair. Não tem muro em 2018. Ou você está do lado da democracia, ou você está do lado de uma tentativa de se impor políticas do regime autoritário legitimados pelo voto. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Parabenizando hoje pelo Dia do Professor, tenho a alegria em convidar a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa tarde a todos que ocupam as galerias e aos nossos colegas, amigos da imprensa. É verdade, presidente, que eu não poderia deixar de estar aqui nessa tarde para falar um pouco da delícia e do prazer que é ser professor. Mesmo com tantos percalços, com tantas dificuldades, com tantos desafios, ser professor é a coisa mais gostosa que um profissional que, de fato, gosta de fazer educação, de promover trocas, pode sentir. É prazeroso mesmo ser professor. E aí eu quero parabenizar mesmo, eu não vou falar de dados, eu não vou falar de estatísticas, porque essas já são bem conhecidas por todos nós. Eu quero parabenizar o vereador Antônio Luiz Neto, que deixou um legado na Secretaria Municipal de Educação do Recife, quando ainda então era Fundação de Cultura. Vereador Antônio Luiz Neto, para o senhor, eu tiro o meu chapéu. Quero parabenizar também o vereador André Regis, que, como professor universitário lá na Universidade Federal de Pernambuco, desempenha com maestria a docência e, com certeza, também nesta casa desenvolve um trabalho voltado para a educação. Mas eu quero parabenizar especialmente tantos colegas que eu tenho, amigos que eu fiz nesses 23 anos de exercício na rede municipal de ensino, mas eu não comecei na rede, a minha história vem lá atrás, nas escolas comunitárias, com professores leigos mesmos, mas que têm muita vontade de fazer e de contribuir. Como eu havia dito, ser professor é ter capacidade de promover trocas. É aquele ser que ele não traz o conhecimento tabulado só para ele, mas que ele compartilha o tempo todo. E que, no final das contas, vereador Romero Jatobá, ele aprende muito mais do que ele ensina. E é assim que eu me sinto quando encontro um adolescente, um jovem, um homem, um profissional pelas ruas da cidade e vejo que eu tenho um retalho naquela vida, eu tenho um pedaço de participação, de contribuição naquele ser humano, naquela mulher, naquele jovem, naquele homem. Quero parabenizar todos os professores da rede municipal de ensino, da rede privada, vereador Renato Antunes, das escolas comunitárias. Quero parabenizar as Marias que estão em sala de aula, as Fabíolas. Quero parabenizar os Josés que estão aí também nas escolas, dando a sua contribuição. Especialmente aqueles que estão no chão da escola. Não existe ex-professor. Não existe. Quem é professor para sempre. É professor para sempre. A vereadora Aimee Carvalho é professora. Você também é professor, vereador? É uma surpresa. Meus parabéns, querido. Mas não existe ex-professor, como eu havia dito. Não cabe para nenhum profissional, vereador Rinaldo Júnior, como aquele que faz educação, o título de ex. Por isso que eu não aceito que me chamem de ex-professor, ex-professora. Eu estou vereadora, mas para sempre serei professora. Principalmente daquelas crianças que chegam na rede pública ansiando
por um conhecimento, ansiando por uma experiência diferenciada. E é isso que é gostoso de fazer. Ainda sinto em mim o calor da mesma emoção que senti quando coloquei meus pés pela primeira vez numa sala de aula. Ainda compartilho deste mesmo sentimento de responsabilidade e de responsabilização. Por isso não me calarei jamais nessa tribuna, estarei aqui sempre trazendo, vereador Maguari, as lutas dos meus companheiros, das minhas companheiras, as dificuldades, mas hoje eu não quero falar disso. Hoje eu quero dar parabéns mesmo e dizer que resistam, resistam, porque não haverá nunca uma sociedade justa, igualitária, com condições de briga para todos os cidadãos em pé de igualdade, cidadãs e cidadãos, se nós não tivermos professores e professoras corajosas, valentes e dispostos a irem à luta e a fazerem a educação. Meu muito obrigado e um saudoso abraço. E contem comigo, porque eu não vou me calar. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todos os funcionários da Câmara Municipal, parabenizar todos os professores da cidade do Recife pelo seu dia. E quero também parabenizar essa querida guarda municipal que está aqui no plenário, a Daiane Souza, que é professora de Conhecimentos Gerais da Guarda Municipal. Parabéns pelo seu dia. Convido o vereador deputado Anderson Florencio. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Minha vinda na tribuna na tarde de hoje é justamente para agradecer os 24.971 pernambucanos que optaram em elevar o nosso nome para a Assembleia Legislativa. Nossa campanha foi uma campanha baseada em compreender, em entender qual era o sentimento da sociedade e da população. Estivemos nas ruas e em cada canto dessa cidade, da região metropolitana e de algumas cidades do interior, nos relacionando com as pessoas que abraçaram esse projeto. Um projeto que sinalizava pela mudança, por uma renovação. E foi com esse espírito, foi com essa dedicação de levar, e o compromisso de levar o sentimento do povo de Pernambuco para a Assembleia Legislativa que nós conseguimos chegar lá. E é para honrar a esperança de tantos pernambucanos e pernambucanas que abriram a porta da sua casa, que deram as mãos para que nós pudéssemos caminhar juntos, que nos esperaram ansiosos em escutar a nossa palavra, que nós teremos um mandato, com certeza, senhor presidente, para honrar toda a esperança dessas pessoas. Não esquecerei do olhar de cada uma delas, que, ao abraçar nosso projeto, sinalizavam para um futuro diferente para as suas vidas. Nós seremos uma voz ativa em defesa dessas pessoas, das lutas e das causas dessas pessoas. O Recife também ganha um deputado. Há tempos, a cidade do Recife não tinha um representante na Assembleia, pois agora tem. O Recife terá um deputado para falar e levar as questões da cidade do Recife. A região metropolitana ganhará uma voz, ganhará um nome que enfrentará com toda a coragem, com toda a determinação, algumas causas, vereadores, que para mim me marcaram muito, como, por exemplo, crianças de 4, 5 anos de idade que nunca tiveram a oportunidade de tomar um banho de chuveiro. Nós não vamos admitir isso. Nós não vamos admitir esse descaso com a falta d'água, especialmente nos morros, em toda a região metropolitana. Nós seremos uma voz ativa para tomar providências no que se refere ao transporte público metropolitano. Não cabe mais as pessoas andarem 40 minutos, 3, 4 quilômetros para chegar numa parada de ônibus, esperar esse ônibus mais de meia hora e, invariavelmente, quando consegue tomar assento ou lugar no ônibus, ter um transporte de má qualidade, sem ambientação, e isso se repete dia após dia. Pois nós teremos sim essa coragem de enfrentar
todos esses desafios para que a gente possa corresponder e prestar satisfação àquela população que acreditaram que o nosso nome poderia ser um nome que traga resultados. Esse é o nosso propósito, é honrar o nome, honrar os interesses da sociedade pernambucana, da população que não está sendo ouvida, pois nossa campanha, ela não teve apoio político de nenhum apadrinhamento. A nossa campanha foi feita de modo independente, mas de mãos dadas com muitos cidadãos e cidadãs de bem do nosso estado de Pernambuco. Por isso, vereadores, eu tenho a honra de sair aqui desta casa, a partir de 1º de fevereiro, e na casa de Joaquim Nabuco, honrar todo esse apoio e a confiança das pessoas que escolheram o nosso nome para falar por elas. Portanto, quero agradecer a cada um de vossas excelências por me dar a experiência necessária de estar agora num novo caminho, e que nesse caminho a gente possa estar, se Deus quiser, trazendo orgulho para aquelas pessoas que confiaram no nosso nome. Não é a despedida ainda, porque tem muito tempo ainda para lutar aqui pelas questões específicas de Recife como vereador, mas faço questão de fazer esse agradecimento público a todas as 24.971 pessoas que confiaram e acreditaram no nosso nome. Muito obrigado. Obrigado, Excelência, e mais uma vez parabenizo Vossa Excelência. Nesse momento, não havendo mais ninguém inscrito no pequeno expediente, encerro e passo a chamada dos senhores vereadores presentes no plenário. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a chamada regimental. Senhor presidente, o painel registra a presença de 25 vereadores, 4 justificados e 10 ausentes até agora. Mas as presenças são número suficiente para deliberar a matéria constante da pauta. Obrigado, Excelência. Passa a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 5018-2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 5.019 a 5.021/2018, todos de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos números 5.022 a 5.034/2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 5.035/2018, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 5.054/2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer número 408/2017 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 134/2017, de autoria da vereadora Natália de Benudo. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer número 1064/2017 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 294/2017, de autoria da vereadora Michele Colli. Coloca em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 900 e 1212/2017, respectivamente das comissões de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 310/2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco em primeira discussão.
Encerrada a primeira discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única, 3/5. Senhor presidente, tem duas matérias que são do 3/5 e eu proponho que sejam ambas votadas de uma única vez. Senhores vereadores e vereadoras, a proposta do vereador Carlos Gueiros solicita autorização ao plenário, não havendo nenhum vereador contrário, aprovo. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única. Matéria 3/5 do projeto de decreto legislativo número 27/2018 e 425 e 462/2018 das Comissões de Legislação e Justiça, Educação e Cultura e Esporte, também opinando por decreto legislativo de número 23. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de 3/5. Solicito a Vossas Excelências que registre os seus votos no painel. Vereador André Regis, como vota Vossa Excelência? Vereador Benjamin da Saúde, como vota Vossa Excelência? Falta 4 votos. 4 votos. Antônio Luiz saiu agora. Antônio Luiz saiu agora. Falta 4 votos. Falta dois. Falta dois. Aí, Davi tá ali. Davi tá ali. Ivan Moraes. Ivan tá aí. Vou lá pra cima agora resolver. Uma reunião com o CDL para fazer alguns projetos. Eu falo qual é o projeto específico. Tranquilo. Beleza. A gente convocou a CDL. Vou resolver agora. Convocamos a CDL aqui na Câmara para conversar sobre alguns projetos de interesse do Recife e tal. Certo. Falta um. O Pirraia? Antônio Luiz, chama Antônio Luiz Neto. Ele não tá no... Será que ele não está no gabinete dele? No gabinete?
Encerrada a votação, solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça o anúncio do resultado. O painel registra 24 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção. Matéria aprovada, senhor presidente. Matéria aprovada. Senhor presidente, Pois pela não, ordem, senhor excelência. presidente. Pois não, excelência. No momento oportuno, Você eu merece. queria pedir que Vossa Excelência concedesse 1 minuto de silêncio em nome da senhora Elizabeth Pessoa de Queiroz. Faleceu ontem, uma morte trágica no litoral sul do estado. Muito obrigado. Pois não, excelência. Elizabeth Pessoa de Queiroz. Encerrado o grande expediente, atendendo o pedido do vereador Rodrigo Coutinho, peço aos senhores vereadores que possamos respeitar 1 minuto de silêncio em memória da senhora Elizabeth Pessoa de Queiroz. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhor presidente. Nesse momento, passo ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Declinou. Convido a vereadora professora Ana Lúcia. Declinou. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora inscrito, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, neste local e horário regimental. Está encerrada a reunião.